E olha só, nação, a imprensa esportiva tá elogiando demais o técnico Felipe Luiz do Flamengo. Vamos juntos aqui analisar nesse momento, mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral, deixando o seu like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Para isso, compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo. Olha só, vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando do Felipe Luiz, que tá voando. Tem mais títulos do que derrotas no Flamengo. De um tema que também está bastante em destaque nesse início de temporada com relação a técnicos do futebol brasileiro. E a gente encerrou o bloco anterior falando de Vanderlei Luxemburgo, que certamente é inspiração para muitos, né, dos que hoje exercem a função de técnico no Brasil. E o espião estatístico trouxe números bastante importantes. Está lá no GE, inclusive, desse tema, invencibilidade. Felipe Luiz, do Flamengo, é o técnico com a maior invencibilidade no país. Tem o top 10, que ainda traz o Thiago Carpini do Vitória, logo atrás do comandante do time carioca. Então, os jovens Felipe Luiz e Thiago Carpini hoje detêm os melhores números com relação à invencibilidade no futebol brasileiro. E a gente já vai até ampliar o nosso debate com os números desse top 10 aí, ó. O Felipe atingiu uma sequência de 21 partidas, com 15 vitórias e 6 empates. O Carpini, desde que assumiu Vitória, tem 20 jogos de invencibilidade, vencendo 13 e empatando 7. Logo abaixo, o Ramon Dias. É Roger, Maurício. tá? Não é o zagueiro, não. Oi? É Roger. Ele tá Rocher. Ah, sim, é o Roger Machado, do Internacional, né? Isso. Ramon Dias, o Barbieri, que recentemente assumiu o Atlético, aí vem o Roger Machado, o Abel Ferreira, o Léo Condé no Ceará. O Dalpozo é interessante, porque ele tem 1 vitória e 7 empates nesses 8 jogos. Mas tá contando, né, pro retrospecto. Ele não perdeu. O Cuca, por exemplo, tem o contrário, né? Assim como o próprio Léo Condé, 7 vitórias e 1 empate nesse recorte de 8. Se não me engano, tirando o Maurício Barbieri, todos os outros técnicos já estavam no Campeonato Brasileiro do ano passado. Gilmar Dalpozo assumiu a Chapecoense no finalzinho. Mas ficando na Série A, o Felipe é o que tem menos tempo no cargo, se eu não me engano. O Abel não se discute, o Thiago assume o Vitória logo no início, o Ramon Dias no meio do ano. O Roger chegou a ter 16 jogos de invencibilidade no Inter, né? O Furacão não está na primeira divisão, então o percentual aí do Felipe é muito interessante. Agora, eu acho que mais interessante do que isso é o trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo. Aquilo que eu citei, do Gerson falar, a gente entra em campo como se não tivesse ganhado nada, vencido nada. A questão da postura, do comportamento tático da equipe do Flamengo. Eu acho que essas coisas é que são interessantes. O desenvolvimento dos jogadores. Eu tenho uma tese, técnico bom desenvolve jogador. Técnico, quando ele tem um limite, um prazo de validade para sua competência, sua capacidade, ele não desenvolve o jogador. Ele não é capaz de pegar o jogador pelo braço e dizer, que tal fazer? Porque ele pode até pegar, mas ele não vai convencer o jogador. E o técnico tem que ter um bom poder de convencimento. O jogador de futebol, por natureza, é desconfiado. A vida faz dele um desconfiado. E o Felipe, PC, eu estou com você, assino embaixo. O que me chama a atenção do Felipe é que ele, não sei se é porque também ter sido jogador e ter sido parceiro, amigo desses caras, ele conhece muito os momentos que o Flamengo precisa mudar a sua característica de jogo, mudar a sua capacidade de características de cada jogador para mudança dentro do campo. Ele enxerga, também pelo trabalho dele, óbvio, ele consegue enxergar, pelo menos nesse recorte que a gente tem de 2024 para cá, ele consegue enxergar as mudanças que têm que ser feitas para melhorar ou para consolidar um sistema. Ele pode ter um jogo mais controlado, e ele já fez isso algumas vezes que eu trabalhei nos jogos do Flamengo. Ele pode ter um jogo mais direto, e ele faz isso, ele faz essas mudanças em momentos que o Flamengo está mais abaixo. Então isso me chama atenção. Já jogou com um a menos, como aquele jogo contra o Corinthians, que ele teve que mudar rápido. Teve que mudar totalmente e todo mundo criticou porque achou que fosse uma mudança muito rápida, né? Precipitada. Então, assim, isso chama atenção. É um início, e reforço que é um início,
de carreira. Auspicioso. Muito promissor. Muito promissor. Muito. É só um início. É a gente está falando aí dessa sequência. Claro. Tem um campeonato carioca, é estadual? É estadual. Mas no estadual pega os grandes. Pega os grandes também. 3 que estão na Já foi Série A. campeão da Copa do Brasil, passando mata-mata, passou de Corinthians, foi campeão Supercopa. contra o Galo no Estreou final. numa semifinal. Supercopa, já tem o Guanabara, que é título, já está com 3 títulos. Parar para pensar. Então é muito promissor. E aqui, ele já deu entrevistas, né, falando de inspirações, grandes técnicos. Ele fala muito do Jorge Jesus, mas eu peguei um pouquinho de cada um. Simeone. Nesse programa a gente falou de Simeone. E o que você falou, né, de não desistir, tá o tempo todo, levar a sério cada jogo. Com certeza ele bebeu um pouquinho na fonte do Simeone. Não. Então é um pouquinho de cada um, claro. Mas, de novo, é um começo, tá, gente? recorte Muito pequeno, promissor. Ele tá num excelente time, um dos melhores elencos. Sim, outros grandes técnicos, ou até criticados técnicos que passaram recentemente no Flamengo, iniciaram muito bem o ano. Ano passado, que o pessoal esquece, mas ano passado, o Tite, nessa época, estava super elogiado. Exato. Estava super elogiado. O Flamengo não tomava gol de ninguém, é a melhor defesa, o Arrascaeta não se machuca mais, a comissão pensa tudo, a bola parada, mas ele já está vindo desde o ano passado. Então é um início muito promissor. E aí, é claro, o torcedor do Flamengo vai ficar muito feliz, mas eu acho que nós, brasileiros, como você vai mostrar agora o quadro, né? Vários estrangeiros, eu não vejo um problema, mas isso denota que a gente está com uma defasagem, talvez, os nossos técnicos. Então, isso é bom para o futebol brasileiro também. Surgir um cara jovem assim que, de repente, pode vir a ser um grande treinador. E ele tem uma vantagem que eu acho que é a direção, a presidência do Flamengo, né? No caso, o BAP acertou, porque trouxe para ser diretor executivo alguém que é do ramo, não tem experiência, né? Com quem o Felipe conversa, que eu estou me referindo ao José Boto. A impressão que eu tenho é que o José Boto é esse cara que cria uma interlocução com o Felipe muito boa. Essa parte, eu cada vez mais entendo que a parte mental tem que ser valorizada. O gerenciamento de vestiário. O Felipe, ele até um tempo atrás, ele era o lateral esquerdo. Aí ele se despediu do futebol, foi trabalhar na divisão de base do Flamengo. Ele continuava a ser o parceiro. Fala, Felipe, qual é? Beleza? Fala, Felipe, aí. Isso é difícil. E quando ele assumiu, ele... mudou a chave. Mudei e é o seguinte... Mudou e deixou bem claro pro lado de lá. Exatamente. Que mudou a chave. E o líder, ele não tem que ser temido, ele tem que ser respeitado. E o Felipe está construindo esse respeito. Só uma coisa que eu queria falar também, que não pode ser esquecido. Claro. Eu trabalhei em 2 jogos do Vitória. O trabalho do Thiago Carpini também está me chamando a atenção, porque ele faz mudanças dentro do próprio jogo. Esse que eu falei do Felipe, eu vou falar do Thiago. Ele começou um jogo contra o Vojvoda, Vitória e Fortaleza. Ele começou com 3 zagueiros. Exatamente. Ele começou com 3 zagueiros. O Vojvoda mudou, ele foi para uma linha de 4. Depois ele colocou 3 atacantes. Depois ele botou 2 atacantes. Então, assim, é um cara que, além de estar fazendo um bom trabalho, né, no Vitória desde o ano passado também. Jogadores importantes aí nessa temporada. O centroavante que era o artilheiro. Alejandro, Wagner Leonardo. Exatamente. Lucas Esteves. Foi porque Lucas Esteves. E o trabalho que ele está fazendo no Vitória também é de ficar atento e chamar a atenção. E os dois são jovens, né? São um tem 39 e outro tem 40. Então, é a nova geração, mas a nova geração, ela precisa de respaldo. Se ela não tiver respaldo... Thiago Carpini estava no São Paulo. São Paulo vai lá e ganha a Supercopa Rei para cima do Palmeiras. Ganha do Corinthians, beleza, que não ganhava do Corinthians dentro de Itaquera há muito tempo. Aí daqui a pouco tem um... não serve, manda embora. Quer dizer... Não teve o respaldo. É muito difícil para o técnico brasileiro da nova geração... Isso é verdade. Primeiro, desenvolver as suas ideias, porque tem uma hora que ele para e fala assim, eu vou abrir mão das minhas ideias em nome do resultado, que se dane as minhas ideias, que se dane o que eu aprendi no curso, porque eu gosto de jogar de uma maneira, mas se eu jogar dessa maneira, perder uma, perder duas, perder 3... Ele gosta do emprego dele também, não, né? é claro. Ele precisa. Ele gosta do salário que cai no final do ano, então... Atrás dele tem uma família. Se tem uma coisa que os estrangeiros é bom pro futebol, é porque eles não dependem disso, eles vão do jeito que eles acham que tem que ser. Porque muitos treinadores aí, eu tô com o PC, se fossem brasileiros, se fossem nascidos em São Paulo, no interior de São Paulo, e não sei o que, treinadores que estão hoje no futebol brasileiro, mas porque vêm de fora, a paciência é totalmente diferente do que fosse um brasileiro buscando o seu espaço aqui. Aliás, dentro dessa linha aqui, PC, só para você complementar, deixa eu ver, temos 9. 2, contei também. 3, 9. não, 4, 5 portugueses, né? 1, 2, 3, 4 argentinos.
Isso, são 9 no total. Então são ainda, a prevalência né, a maioria ainda é de portugueses, 4 argentinos e os brasileiros. Quase metade, falando que o Mirassol ainda, né, não Baitello, né, que o Ivan Baitello, que é o auxiliar. Dirigiu o time nesses últimos jogos. Tem traços de convicção, como o Vojvoda no Fortaleza, né? Isso é uma convicção. O Vojvoda é resultado de uma convicção. Tenho sérias dúvidas que, se por acaso o Corinthians for eliminado nessa fase, se o Corinthians mantém o Ramon Dias. Libertadores, você fala, ou no próprio Paulista? Nessa fase da Libertadores. Libertadores, com o Barcelona. Libertadores. Não sei se o Corinthians tem toda essa convicção. Tem um técnico que vai assumir, que já está assumindo, eu acho que hoje à tarde é o primeiro treino, o clube, que é o atual campeão brasileiro da Libertadores. Não vou discutir aqui capacidade de um técnico organizar time. Isso eu acho que cada um tem um jeito. Agora, esse técnico, Renato Paiva, ele tem um desafio no qual o Arthur Jorge, me parece não, se saiu muito bem. Gerenciamento do grupo. E eu cito sempre 2 exemplos que o Paulo Nunes, como jogador, certamente vai concordar comigo e a imprensa não vai concordar. Um jogo em São Paulo, foram perguntar para o Marlon Freitas sobre 2023, o Arthur Jorge interveio, chamou para ele. E no fim de semana, o Palmeiras vence o Atlético Goianiense no sábado, o Botafogo entra em campo minutos depois, empata com Vitória, terça-feira tinha Botafogo e Palmeiras e Botafogo. Na segunda... Em São Paulo. Em São Paulo, na segunda o Arthur Jorge convoca uma entrevista coletiva para falar da qualidade do elenco, que aqueles jogadores ele confiava, que não sei o quê, perará. Nós da imprensa... E o Botafogo vai lá e ganha do Palmeiras. Nós da imprensa podemos achar, essa entrevista é inoportuna. Por que ele não deixa o Marlon... Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. O papel dele não é agradar a imprensa. Não, o papel dele é ganhar jogo de futebol. E o Vasco vai ganhar do Flamengo. Em que ano? Cara, em breve, até numa fase recente. Breve? Porque é clássico igual os desiguais. Mauro, o que você tem hoje, Mauro? Mauro Betti. Vem cá, Benjamin, vem me abraçar. Dá um abraço. Dá um abraço. Vem cá, me abraça. Já pudigo do O que você tem hoje, velho? Hoje sempre. O Vasco vai ganhar do clássico igual Flamengo? os desiguais. Hoje o Flamengo tem o melhor futebol do Brasil. Mas o Vasco, nesses jogos mesmo que o Vasco não fez grande coisa, até que no jogo melhor não consegue ganhar. Mas numa hora dessa dá. Hoje o Flamengo não tem rival no Rio de Janeiro e acho que se o Campeonato Brasileiro começasse hoje, o Flamengo é o maior favorito. Mas numa hora pode acontecer, Um jogo, um campeonato, o Vasco ganhar em cima do Flamengo é muito difícil. Um jogo, gente, aliás, com esse time que tá o Vasco, com todo o respeito à torcida do Vasco, e com esse time que o Flamengo tem nos últimos anos, não tem como o Vasco ganhar do Flamengo. Não, um jogo tem, o campeonato não. Não tem. Pega o último, você acabou de falar em retrospecto. Pega os últimos 11, 12 jogos. Sim, mas tem quantas vitórias tem do Vasco? Uma. O Vasco é tão azarado, porque no primeiro tempo o Vasco tá até melhor. Exato. O Vasco teve aquele lance do Jair que bateu por cima ali, também passou perto. Teve aquele lance do Raia, né? O atacante que ele bateu, o Léo acabou tirando em cima da linha. Mas quando volta pro segundo tempo, cara, tem um cara chamado Bruno Henrique, que todo vascaíno levanta o colchão pra ver se ele não tá embaixo à noite, com medo de sair o Bruno Henrique também, com um machado cheio de sangue Bruno Henrique no quarto do vascaíno, cara. Os caras ontem... Bruno Henrique é o carrasco do Vasco. 10 gols contra o Vasco, 7 contra o Botafogo e 5 do Bruno Henrique contra o Fluminense. Ontem na CNN ficaram bravos comigo porque eu falei que o Gerson está no mesmo patamar do Adílio. Não tá, mas ele joga demais. Por que não tá? O Adílio é muito mais jogador, mas o Gerson é um baita jogador. Eu acho, o Adílio jogou muito. O Adílio joga demais, cara. Joga muito. Mas é diferente, o futebol é diferente, mas o Adílio era muito mais completo, muito mais elegante. Mas o Gerson é impressionante. Marca, talvez um pouquinho melhor que o Adílio, era uma outra necessidade, mas o Gerson joga demais. Você acha que ele falou besteira? Do Brasil. Tipo, na sua análise, assim, você... Não acho besteira. Acho legal a comparação, mas para mim o Adílio é um outro patamar. É o maior time que eu vi na vida, o Flamengo de 81. Mas tá em outro patamar, então ele falou besteira. Não, mas assim... É que você tá sendo educado, mas o Mauro ia falar que é um absurdo. Não, mas o Mauro não tá num dia legal, velho. Acontece. É óbvio que o Gerson está no mesmo patamar do Adílio. É um absurdo, é óbvio. É óbvio que o Gerson está no mesmo patamar do Adílio. Da hebraica, pô. O Gerson... Aliás, hoje é aniversário do Zico, né? Falando em Flamengo. Hoje 72 aninhos do Galinho. Foi a primeira coisa, todo dia 3 de março, a primeira coisa que eu posto é parabéns pro Zico. Natal rubro-negro. Ô, Renata. Diga. A Renata tá num bom dia hoje. O Bruno também não tá. Tô tranquila. Sai Zica. A tia tá sempre bem. Vou te falar, vocês não estão num dia legal. Tô sempre iludida, na verdade. Ô, Renata.
E outra coisa que eu falei, hein? O Bruno Henrique entra pra mim na lista dos maiores jogadores da história do Flamengo. O Bruno Henrique é fantástico, cara. Ou também não entra? Quando o Pedro voltar, então, o que a gente vai fazer? Hein? A gente não sei, os adversários vão ter que se virar. Ave Maria. E fora as outras Aliás, opções que tem o campeonato Felipe, brasileiro né? que a gente vai ter, né? O Flamengo hoje é o melhor time do país. Cara, você tem o Memphis no Corinthians, você tem Lucas e Oscar, você tem Neymar, você tem Estevão, Vitor Roque, o último Paulinho ano vai dele estrear. aqui, Atlético Mineiro, com Hulk e companhia O Cruzeiro, também. onde os caras vão jogar bola? Cruzeiro com Gabigol, vai ser demais. Então, por isso, ó, que se dane a austeridade financeira. Isso é bom pro futebol brasileiro. Pô, animal. Não. Ué, mas aí que tá. São jogadores que mudam e elevam o patamar do futebol brasileiro. Enquanto os clubes quebram. Que se dane o fair Não play Se dane o necessariamente fair play quebra. financeiro, velho. Flamengo e Palmeiras O estão... Mano é a favor do doping no esporte. Mas isso mesmo, o esporte é sempre muito legal. doidado. Eu sou Não, só se vive uma vez, cara. falando trem desse Só se vive uma vez. Eu vivo no Se leva da vermelho. vida é a vida que se leva. Isso daí eu acho que em lógico, eu não sou 2012, faraó, quando falaram velho. que ia acabar o mundo, deve ter comprado Ferrari e andado aí, Já que eu tô pagando as dívidas. vai acabar o mundo. Nostradamus me ferrou, velho. Ô Mauro, o Flamengo é o campeão carioca 2025 ou não? Isso assim, de todos os grandes estaduais, é o disparado mais favorito, porque o Fluminense está instável, embora venceu bem, acho que vai ser Fla-Flu na final. O Botafogo se reconstrói. Mauro, é óbvio que o Flamengo vai ser campeão, Mauro. É óbvio. Hoje o programa ia ser o óbvio SBT. Tudo é óbvio pro Não é, gente, vocês precisam ter firmeza. Não tem, Mas eu já falei, cara. Você não vocês precisa ficam ficar rodeando. Não é rodeando, eu falei que é olha, o favorito. Vasco pode ganhar. Quem é favorito? O Flamengo é campeão brasileiro, carioca. Não é gente. ainda, precisa jogar. Como não é? Vai ser. A chance do Flamengo perder o Carioca é se o motorista do busão perder a chave e o Flamengo não chegar no estádio. Perde pro WO. Ou se o Flamengo não é o campeão carioca 2025? Ixi, com os pés nas costas. Tá vendo? Fala, Mauro. Crava. De novo, cada um tem um jeito. Eu acho horroroso falar de pé nas costas, acho horroroso que já acabou o Que campeonato. horroroso. Mas o Isso é que é Flamengo- legal. Aí eu vou falar o seguinte: o Flamengo vai ser campeão carioca. Eu não sei. Eu acabei de falar que vai ser, você não então, consegue ouvir. Crava. Mas eu falar, não vai ser. Ele fica piscando. Crava. Não, que eu tô com um auxílio. Cara, eu já falei, Isso não ele vai colide. ser ponto, o que não significa dizer que ele já é. Você quer que eu berre assim? Vai ser, óbvio. Favorito Fluminense não tá tão legal. Então Óbvio, o Mauro como diria não eu. fala, o Mano fala. Eu já falei, Eu acho que o Cacilda, Flamengo você será o acha? campeão. Não, Se você o tivesse Flamengo será ouvido o tamanho do seu nariz, daria mais certo. Ó, E eles, vou te falar, eles não ó. querem falar, eu falo. O Flamengo é o campeão carioca de 2025 de novo. Nós vamos pro intervalo. Não, só tem um campeonato. Nós vamos Mas daí pro é fácil, intervalo. né? Tá aí, nação. E aí, pra você, quem será o campeão carioca? Tá na cara já, né? Mengão tá voando. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, coloca nos comentários aí a sua opinião. Deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Mengão pra vocês. Tamo junto, forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.